Olá! Nesta videoaula, iremos oferecer um panorama geral sobre a diversidade e a biogeografia da Amazônia. A história geológica da América do Sul é muito relevante para o entendimento da origem da diversidade encontrada atualmente nessa porção do continente americano. Falando de diversidade, a América do Sul contém o ecossistema terrestre mais rico do planeta, a Amazônia. A origem de ecossistemas e a biodiversidade amazônica pode ser investigada com base em dados geológicos, ecológicos e moleculares. Análises sobre o surgimento dos Andes e sobre as mudanças paleoambientais e bióticas, aliadas a pesquisas moleculares, nos auxiliam no entendimento de eventos que levaram à diversificação da Amazônia. Novas informações de estudos geológicos esclareceram que o surgimento dos Andes durante o Cenozoico gerou importantes efeitos sobre o clima e a paisagem em todo o norte da América do Sul, inclusive na Amazônia. Hoje sabemos que durante o Paleogeno, a subducção da placa do Pacífico, junto da colisão com as placas da América do Sul e do Caribe, deu início ao afloramento montanhoso que hoje conhecemos como a Cordilheira dos Andes. Registros fósseis apontam que o próximo período geológico já possuía aumento de diversidade de fauna e flora de montanha nessa região. Durante o Plioceno, a reorganização de placas levou ao fechamento do Istmo do Panamá. Esse evento permitiu o grande intercâmbio biótico entre as porções do continente americano. O surgimento das montanhas progrediu ao longo do tempo e foi acompanhado por um aumento da quantidade de chuva no continente. Com mais chuvas, aumentou-se a erosão que acontecia no solo e, consequentemente, a disponibilidade de sedimentos e nutrientes que vieram dos Andes. Paralelamente, uma grande região alagada no oeste da Amazônia criou lagos rasos e pantanais, no que ficou conhecido como Sistema Pebas. Ali verificou-se uma rápida colonização de invertebrados e répteis, apesar de ter colocado as áreas florestais apenas em suas margens. A existência de um clima de monções, muito parecido com o que encontramos hoje, provinha um grande influxo de água sazonalmente, o que mantinha essas áreas pantanosas. No entanto, a diminuição do nível do mar relacionou-se com o estabelecimento do rio Amazonas. Ele foi responsável por drenar a região e levar sedimentos dos Andes até a costa do Atlântico. Inicialmente, as planícies alagadas foram dominadas por vegetação rasteira e, depois, por habitats florestais. Mas, com o tempo, evidências palinológicas apontam um aumento da diversidade de plantas, principalmente angiospermas e gimnospermas. Registros faunísticos também apontam que o estabelecimento de condições terrestres na Amazônia Oeste deve ter sido um importante pré-requisito para a diversificação da biota presente nessa região. Ainda um pouco do surgimento dos Andes, o fechamento completo do Istmo de Panamá, o reajuste do padrão de rios e as glaciações do Quaternário resultaram na paisagem encontrada atualmente na Amazônia. Desta forma, a disseminação de plantas e a grande migração resultou no altíssimo padrão de diversidade que a gente encontra ainda hoje na Amazônia. Atualmente, podemos verificar que o espaço geográfico da Amazônia possui limites muito irregulares, em parte originados pelas frequentes interpenetrações de formações vegetais regionais, características da região Nordeste e Centro-Oeste. Por exemplo, no contato com o Cerrado, a Amazônia assume um caráter de mata seca. Apesar disso, sua maior parte pode ser descrita como floresta úmida. Também sabemos que a temperatura média anual aqui é praticamente constante. O teor médio de água do solo varia ao longo do ano, acompanhando os índices de chuva. Essas características fazem alguns pesquisadores descreverem a Amazônia como uma região de clima tropical chuvoso de savana, de acordo com os critérios de Köppen. A América do Sul apresenta duas grandes regiões de floresta tropical úmida, a floresta amazônica, no norte e noroeste, e a floresta atlântica, do leste e sudeste do subcontinente. Esses dois domínios vegetais são separados geograficamente pela diagonal das formações abertas, que incluem formações do Cerrado, da Caatinga e dos Pampas. Esse corredor seco foi considerado uma importante barreira para a migração de espécies entre as duas grandes regiões florestais da América do Sul, o que explica muitas das diferenças da flora entre elas. Por outro lado, há padrões de distribuição disjunta de considerável número de espécies que acontecem nessas duas florestas. Isso sugere possível existência de ligações florestais no passado. Adaptações ecológicas ligadas a contrações e expansões históricas de diferentes habitats provavelmente influenciam no enriquecimento e no aglomeramento de espécies encontradas em bioma amazônico e da Mata Atlântica.
Explorar a biogeografia histórica e as mudanças nos habitats é, provavelmente, a chave para entendermos o processo subjacente do arranjo e evolução da biodiversidade neotropical. Agora que já falamos um pouco sobre a história geológica e climática da Amazônia, junto de sua flora, vamos te mostrar um exemplo de estudos biogeográficos com um grupo de animais, os Anura, um grupo pertencente aos anfíbios, e utilizando a dispersão de um de seus gêneros, conseguiremos explicações para processos que levaram à diversificação da biota neotropical que conhecemos hoje. Acreditava-se que o grupo Adenomera, um gênero dentro da família Leptodactylidae, era representado por poucas espécies de sapos, altamente distribuídos por quase toda a região de terra-baixas da América subtropical e do leste dos Andes. No entanto, estudos de biogeografia apontaram que, na verdade, este grupo é composto por mais de 16 diferentes espécies nominais. Esses pequenos e vividamente coloridos sapos tipicamente demonstram características de um grupo rico em espécies críticas, como indicado por dados de bioacústica que começou a se diversificar no Neogênio. Um grupo com uma diversificação tão ampla e de taxonomia tão complexa nos dá uma excelente oportunidade de investigar o papel da diagonal seca na diversificação dos grupos da América do Sul. Fouquet e colaboradores testaram se eventos de dispersão e vicariância que ocorreram através da Amazônia, da diagonal seca e da floresta atlântica estão associados às mudanças das florestas para ambientes abertos. A reconstrução do habitat ancestral suporta sem ambiguidades a Amazônia como local de origem para o grupo Adenomera. O grupo demonstra um impressionante padrão de diversificação atrelado a grandes eventos de modificação na biota da América do Sul, durante a mudança da paisagem do Mioceno, através de 3 eventos independentes de dispersão e vicariância. Dispersão é um processo em que populações de uma determinada espécie se separam e ocupam áreas distintas, na quais acumulam mutações, gerando uma restrição no fluxo gênico, eventualmente levando à especiação. Vicariância é quando uma área biótica se fragmenta, separando populações de uma espécie, gerando uma restrição ao fluxo gênico entre subpopulações, permitindo o acúmulo diferenciado de mutações, levando à especiação alopátrica. Dos 3 eventos de origem de Adenomera, o primeiro a ser citado é o da Amazônia através da diagonal seca. Dispersões para fora da Amazônia através da diagonal seca devem ter ocorrido durante o meio para o fim do Mioceno. Apesar do evento ser antigo, a diagonal seca só foi colonizada na parte mais oeste, onde há grande influência amazônica. A Adenomera também é ausente na Caatinga, com exceção de pontos de floresta úmida na costa. Essa restrição geográfica ressalta a diversidade de ambientes na diagonal seca, que se apresenta como uma barreira para espécies. O Middle Miocene Climatic Optimum, ou MMCO, foi um período quente e úmido precedido e seguido por fortes períodos sazonais secos com eventos de expansão e extinção. Tais mudanças ambientais devem ter sido acompanhadas com expansões e retrações florestais, que podem ter isolado espécies adaptadas a florestas dentro da diagonal seca. O segundo evento ocorre entre a Amazônia e a floresta atlântica. A emergência dos clados na floresta atlântica foi concomitante com a dos clados da diagonal seca. Esse tempo de diversificação pode corresponder a uma antiga ligação entre a floresta atlântica e a Amazônia. O terceiro dos eventos de origem ocorre dentro dos grandes biomas Amazônia, diagonal seca e floresta atlântica. A maior parte da diversificação do grupo ocorreu subsequentemente às dispersões, a maioria durante os últimos 10.000 anos. Focando na Amazônia, essa diversificação coincide com o pico de diversidade de plantas, de acordo com o registro de pólen, como também com a diversificação inicial de alguns grupos de mamíferos, aves e outros grupos de sapos. Também ocorreram eventos adjacentes à origem de Adenomera. 2 outros eventos levaram à emergência de um clado que habita locais abertos e de clados da floresta atlântica. O trabalho deles mostra que, até mesmo com uma estimativa conservadora, o quão longe estamos de perceber como barreiras entre espécies podem ser. Segundo o estudo, tirando a Ilidáctila,
Todos os 35 candidatos à espécie estão restritos a um dos biomas bioclimáticos da América do Sul. Isso demonstra que, apesar das diversas trocas de habitat, em geral, há um forte conservadorismo do habitat. Isso pode ser devido à baixa habilidade de dispersão do clado Adenomera, do habitat terrestre e o modo de reprodução que prevém de especialização trófica para ambos adultos e girinos. Obrigada pela atenção. Esse vídeo foi um oferecimento de alunos da graduação de Ciências Biológicas do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.